Olá, estudante. Tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre e vamos aqui fazer alguns comentários e resolver algumas questões do Enem 2020. Vamos lá, então? A questão agora é a questão 143, né? Ela traz aqui um tema, né, falando sobre a escolaridade dos brasileiros aqui durante um período de tempo, né? Então vamos ver o que a questão está nos apresentando como dados e o que ela está perguntando. Vamos lá. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, isso é um tempo médio, né, está dizendo, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. E aí vem a tabela aqui indicando indicando o tempo médio de escolarização dos brasileiros acima de 14 anos, né? Então, em 95 foi identificado que o tempo médio de estudo do brasileiro era de 5,2 anos, né? 4 anos depois, né, em 99, o tempo médio subiu um pouco para 5,8. E 4 anos depois, né, em 2003, o tempo médio é de 6,4. 4 anos depois, o tempo médio, né, passou a ser 7. Né? Então, uma primeira observação nessa tabela, a gente já nota que uma coisa, né, que o tempo aqui, né, ele está caminhando de 4 em 4 anos, né? E também o tempo de estudo, ele também está aumentando com o passar do tempo, né? E ele aumenta numa mesma razão, né? Ele aumenta 0,6 anos, né? De uma faixa etária para outra, né? Ok? Dos 5,2 ao 5,8 aumentou 0,6. Do 5,8 ao 6,4 também aumentou 0,6, né? E assim vai para o ano de 2003 para 2007. Aumentou também 4 anos, né? E a taxa aqui de aumento de escolaridade também aumentou 0,6, né? Então, quando eu vejo isso, né, eu já me recordo, né, de progressões, né? Progressões, no caso aqui, uma progressão aritmética, uma vez que o tempo, né, tá aumentando na mesma razão, né? Tanto tempo o tempo, né, medido em anos, né, nas duas faixas, né? Ano de escolaridade e ano, né, em que a pesquisa foi realizada. Muito bem. Considerando que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente, o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá esse percentual pretendido será de quanto? Né? Então, o que ele está querendo saber aqui? Ó? A gente sabe que o tempo médio para que as pessoas atinjam o nível de graduação é de 16 anos. Foi dado no enunciado isso. Esse é o tempo médio, né? Só que ele está perguntando aqui o seguinte, ó, ele está perguntando qual é o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos que atingirá o percentual pretendido, né? E aqui, um pouquinho atrás, ele falou que pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário para a obtenção do curso superior dado. Certo? Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber em que ano, né? Em que ano
nós vamos conseguir atingir o patamar de 70% desses 16 anos aqui, ó, de escolaridade para chegar no nível superior. Correto? Então, veja, para a gente descobrir esse tempo médio de estudo, que corresponde aos 70% dos 16 anos, eu preciso saber quanto vale 70% dos 16 anos. Correto? Então, eu preciso fazer um cálculo aqui de porcentagem. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular quanto é 70% de 16. Né? E um cálculo de porcentagem aí, que né, existem algumas formas da gente resolver isso, por meio de uma regra de 3, né? Ou por meio de uma representação algébrica, né? Mas eu trabalho algumas vezes, né, com essa ideia de transformar a porcentagem em fração, né? Multiplicar pelo valor em questão aqui, né? 16, 70%, né? 70 sobre 100 vezes 16. Você efetuando essa multiplicação aqui de fração por número inteiro, você vai ver que isso aqui vai dar 1.120, né? Sobre 100 vezes 1 é 100. E você efetuando essa divisão, né? 1.120 dividido por 100, isso vai dar, então, 11,2. Ou seja, para que o brasileiro atinja um patamar de 70% desses 16 anos, ele vai precisar, né, progredir uma certa quantidade de anos aqui, né, para esse índice de 70% dos 16 anos valer aqui, então, 1,2 anos de estudo, tempo de estudo, né? Correto? E aí o nosso trabalho, então, agora é descobrir em que ano que isso vai acontecer, né? Em que ano que isso vai acontecer, correto? Então, se a gente fosse seguir essa tabela aqui, ó, a gente talvez não demoraria muito para fazer isso manualmente, um por um, certo? Acho que não demoraria muito, né? Por quê? Porque veja só, vamos fazer assim com esse método, inicialmente aqui com esse método sequencial, vamos assim dizer, né? Se a gente seguir aqui os anos, né, de 2007, percebendo que os anos estão aumentando aqui de 4 em 4 anos, né? O próximo ano aqui vai ser 2011, né? Vou colocar só 11 aqui. Depois, 2011 vai ser mais 4 anos, 2015, né? Depois, 2015 mais 4 anos, 2019. Depois, 23, né? Depois, 27, correto? Mais 4 anos, 31, correto? Depois, mais 4 anos, 35, beleza? 35, né? Então, veja só, 35, certo? Vamos guardar aqui, 35. E depois, 35 mais 4 anos, 39, e isso seguiria, né? Da mesma forma, né? O tempo de estudo aqui do brasileiro, ele está crescendo de 0,6 em 0,6, né? Então, qual seria aqui o próximo tempo de estudo do brasileiro a partir dos 7, de 7 inteiros, né? Está crescendo de 0,6 em 0,6. Então, o próximo aqui, 7,6, correto? Depois do 7,6 mais 0,6, né? Que é uma progressão, mais 0,6 viria o 8,2, né? Mais 0,6, 8,8, né? E a gente vai fazer isso até chegar no 11,2. Veja que não está muito longe, né? Depois 8,8 mais 0,6 vai dar 9,4, certo? Depois 10. Depois 10,6, né? E depois 10,6 mais 0,6, 11,2.
11,2. E a gente chegou naquele índice pretendido, né? Desse modo, a gente conseguiu aqui responder a questão, né? Qual é o ano, né, que nós vamos conseguir atingir esse índice de tempo médio de estudo valendo 11,2 anos, né? É no ano de 2035, correto? Né? Nesse caso, o nosso gabarito aqui acaba sendo, então, a alternativa D. Eu queria aqui também aproveitar essa questão e falar sobre a progressão também, né? A progressão aritmética, né? Essa questão, né? A exemplo de outras coisas. Eu venho aqui resolvendo as questões muito e às vezes eu não estou abordando aqui um tema matemático, né? As questões do Enem, ela acaba sendo assim, digamos assim, né, até democrática, né, de a gente raciocinar e conseguir resolvê-la, né, sem usar ali um conteúdo matemático mais específico, né? Mas como eu disse no começo, essa tabela ela chama a atenção que o tempo, né, os anos da pesquisa e também o tempo médio, né, de estudo, ele nos apresenta aqui uma progressão, né? uma razão, uma razão aritmética, né? Uma progressão aritmética, tanto para o ano quanto para o tempo médio de estudo, né? Então, se você olhar aqui para a progressão aritmética, né, a gente sabe que a gente precisaria chegar aqui, ó, né, e encontrar qual seria a posição desse 11,8, ou melhor, 11,2, né? Então, você tem um trechinho aqui da progressão, correto? Você tem aqui um trechinho dela, onde o 5,2 é o A1, o 8, o 5,8 é o A2, né? Esse aqui é o A3, e por aí vai. Então, eu usando a soma dos termos, o termo geral da progressão aritmética, eu conseguiria resolver essa questão e encontrar quem que é esse termo aqui, 11,2, né? Em que lugar que ele está nessa sequência, né? Usando a forma do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão da progressão, né? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o AN, que é o último termo que eu conheço, né? Que é o 11,2. Isso aqui eu precisava saber calculando a porcentagem dos 16 lá, né? Quem que é o A1 dessa progressão? É o 5,2, né? 5,2 mais N menos 1. Quem que é o N? É a quantidade de termos. Eu não sei quantos termos que tem aqui nesse meio. Eu sei quem que é o primeiro, eu sei quem que é o primeiro termo, o segundo, o terceiro, mas eu não sei quantos termos tem aqui. Eu sei que ele acaba aqui nesse 11,2. Então, eu não sei quantos termos, ou seja, eu não sei qual o número de termos na progressão, que é o N, né? Eu não sei quanto que vale isso aqui. E é esse número que eu vou descobrir, né? Então, fica N menos 1 vezes a razão. E a razão aqui é quem? É esse 0,6, que é a diferença entre o A2 e o A1, né? Entre o A3 e o A2, que no caso é 0,6. Né? E aí, quando a gente resolve essa continha aqui, né? O que vai acontecer aqui, ó? 5,2 mais, aqui eu preciso multiplicar aqui, né? 0,6 vezes n vai dar 0,6n, né? E 0,6 vezes menos 1 vai dar menos 0,6. Certo? Juntando os termos semelhantes aqui, que é o 0,6 e o menos 0, é o 5,2, né? E o menos 0,6, você nota que isso aqui vai dar 4,6, né? Isso vai dar 4,6. Então vai ficar 11,2 igual
a 4,6, né, mais 0,6 N. Correto? Vou passar para cá. E aí eu quero encontrar quantos termos tem a progressão, né? Então o que eu vou fazer? Esse 4,6 aqui eu passo para o lado esquerdo aqui, subtraindo, né? Então vai ficar 11,2 menos 4,6 igual a 0,6N. Né? Subtraindo isso aqui, 11,2 menos 4,6, isso vai dar 6,6, né? Igual a 0,6N. Né? 0,6N. E aí, como eu quero encontrar o valor de N, eu divido por 0,6, né? E aí, 6, eu já vou escrever aqui, ó. Dividindo os dois lados por 0,6, né? Então, 6,6 dividido por 6 por 0,6 vai dar 11. Então, o N vale 11, ou seja, eu tenho aqui 11 termos nessa sequência, correto? Desse modo, a gente vai ter também 11 termos aqui na sequência de cima, onde está se referindo aos anos, né? Só que eu quero saber aqui qual é o ano, né? Qual é o ano que isso acontece, né? Quero saber aqui, ó, qual é o ano que vai aparecer aqui, ó. Beleza? Então eu vou fazer a mesma conta agora, sabendo que essa sequência aqui, né, dos anos, tem 11 termos, beleza? Aqui, então, agora eu sei, ó, que essa sequência, ela tem 11 termos. E a gente vai descobrir que ano que é esse aqui. Né? Fazendo o quê? Usando essa mesma ferramenta, né? O termo geral da progressão aritmética. Só que eu vou fazer isso agora com quem? Com os anos aqui, de 1995, né? 1999, e a gente vai encontrar aqui, como a gente já sabe, né? O 2035. Então, veja só. Usando essa mesma ferramenta, né? O que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar o último termo, né? Eu quero encontrar agora aqui quem é o AN, ó, certo? Que representa o ano, que vai ter 11,2, a média de 11,2 anos de estudo, né? Então, o que acontece? Como eu vou encontrar o último termo é o AN, né? Correto? É o AN. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo aqui agora é quem? É o 1995. Né? 1995. Mais, né? Mais N menos 1. Quem que é o N? Quantos termos tem essa progressão agora? Né? Esse N aqui é esse que a gente acabou de encontrar aqui, que vale 11, né? Então vai ficar 11 menos 1 vezes a razão. E qual que é a razão dessa progressão dos anos aqui? Essa razão aqui é 4, né? Porque os anos aqui estão passando de 4 em 4 anos. Ok? Tudo bem. E aí eu resolvendo isso aqui, ó, eu vou encontrar aqui qual é o ano. Certo? Vou encontrar o A11, na verdade, né? Que é o 11º termo dessa progressão. Então, quem que vai ser esse A11? Que vai ser o ano de 2035, nós já sabemos. Né? Vou resolver essa continha aqui. Ó. 1995, mais, subtraindo aqui, ó, 11 menos 1 é 10, né? Então vai ficar 10 vezes 4, e 10 vezes 4 é 40, correto? Portanto, o A11, ó, o 11º termo dessa progressão vai ser quem? Vai ser o 1995 mais o 40, que vai dar o 2035.